E hoje, então, a gente vai ver. O capítulo chama os quatro nomes, né? Elazar, Lázaro, Yohanan e João. Quem leu o capítulo, isso aqui vai ficar bastante claro, bastante simples. Isso já para alguns de nós que estão no Lux há muito tempo, isso aqui já é carta vencida, né? É super tranquilo. Mas é importante esclarecer e a gente ter essa oportunidade de conversar. Então, vamos conversar sobre um essênio gnóstico que foi chamado a depender do espaço, Elazar, Lázaro, Yohanan, João. Então, como sempre, vou fazer um resumo do material que está lá no capítulo, e aí vocês vão levantando a mão e puxando algumas questões junto para a gente ir enriquecendo a nossa discussão. Então, nos Nazarenos Tanaim, Jane, Nazarenos Tanaim, sim, os instrutores da tradição oral, que vem desde dos profetas, né, Elias, Ezequiel, que chega ao período do Talmud, da Mishnah e dos Nazarenos. Os essênios são derivados desses Nazarenos, tá? E desde o tempo da antiga Kabbalah, um dos discípulos de João Batista, que tem contato, isso de acordo com a tradição. Um dos importantes discípulos de João Batista, que tem contato direto com Jeoshua, quem é Jeoshua? Jeoshua, que também é conhecido pelos nomes de José, Youssef, Josafá ou José. E com Jesus é chamado Elazar ben Arak. Esse vai ser o personagem desse capítulo todo. O capítulo é pequeno, mas esse vai ser o personagem do nosso capítulo. O Elazar ben Arak, que é um discípulo de João Batista, né? E que tem, junto com João Batista, por óbvio, então a gente vai começar a compreender melhor aquela teia, aquele espaço onde vai aparecer, então, Jesus, ali naquele contexto. Obviamente, dá para perceber, dá para compreender que Jesus é mais jovem do que todos esses. Jesus nasce, esses aqui já estavam atuando, né? E vai conviver, então, Elazar ben Araque, como discípulo de João Batista, que convive com o José da Bíblia, o Josafá, o Youssef, que é o Jeoshua, né? E com Jesus, obviamente, por suposto, né? Porque Jesus está nessa casa, nesse contexto. Na versão cristã, Elazar é Lázaro. Então, quando no Evangelho de João, no capítulo 12, né? Acho que é capítulo 12. Lázaro, capítulo 12, capítulo 8 ou 9. Ah, eu esqueci agora e não anotei. Quando Lázaro tem aquela vivência, né? Esse processo iniciático, que é típico da tradição egípcia, né? E que ele fica recolhido numa tumba por 3 dias e 3 noites, e depois ele volta à vida, ele renasce, né? Quando isso acontece, quando ele renasce para uma nova vida, com o auxílio de seu tutor, que é Jesus, ele recebe o nome ou o título Yohanan. E o que isso significa? Yohanan é o nome de uma linhagem, de uma tradição. Então, indica o quê? Quando Lázaro, ou Elazar, que é o seu nome histórico, passa por este processo de iniciação. Isso vai indicar que ele teve ingresso, ele recebeu ingresso na tradição do seu primeiro tutor, Yohanan ben Zakkai, que é o nome histórico de João Batista. E na tradição dos gnósticos Tanaim Setianos, cuja linhagem vai de volta a Oanes, que é do século IV AC, e que a gente vai encontrar vinculado à tradição dos profetas. O Oanes, o homem-peixe, né, que tem relação também com aquela história da baleia. Um escritor e sacerdote caldeu da antiguidade, que é bastante referido, Berosus, né, ele diz: Oanes foi um sábio que atuou na Babilônia, na Mesopotâmia, e foi vindo do mar, ele veio do mar. Ele é um naga,
ou um iniciado, os sábios, né, as serpentes iniciadas, um naga ou um iniciado que, vindo do Oriente, se ligou à tradição dos antigos profetas e atuou junto com Elias e com Ezequiel, que está lá na primeira linha, né? Elias e Ezequiel, dois dos profetas lá do século 4 AC. Esse encontro gerou uma linhagem que chega aos nazarenos essênios e ao primeiro grupo dos gnósticos, que são os setianos, vinculados a João Batista. João Batista faz parte desse primeiro grupo dos setianos, que são os gnósticos associados à tradição dos nazarenos, a qual Jesus é iniciado nela, e a partir desses ensinamentos, Jesus cria a sua linha de gnosticismo, que depois vai ser chamado de gnosticismo cristão, mas é gnosticismo setiano, como a gente vai ver no Apócrifo de João, nos dois livros de Iaô, do Gnoses da Luz, né? Nos Apocalipses, e em vários textos que, tanto em Nag Hammadi quanto em outros espaços, vão surgir com essa linguagem, que é derivada da Cabala setiana hermética e que vai tomar uma roupagem mais cristã no período pós-Jesus. Existem indicações de George Mead e de Helena Blavatsky no texto Notas sobre o Evangelho segundo João, né, que chamam a atenção que esse termo Iohannes, ou Yohanan, ou João, indica um estado espiritual. Então, um homem que foi iniciado nestes mistérios, na tradição de Yohanan. Então, não por acaso João Batista é João, não por acaso João Evangelista é João. Esse nome, Yohanan ou Iohannes, tem relação com Oanes. E Oanes tem relação com a tradição dos Dagons e a tradição de Vishnu. É uma tradição mais oriental, proveniente da Babilônia. E essa tradição dos Dagons, ela vai ter influência, sim, ela vem da tradição de Zoroastro, sobre essa tradição gnóstica setiana. Mas quase tudo disso se perdeu. É um material bastante difícil de encontrar, tá? A gente já teve alguns estudos sobre isso num período bem anterior do Lux, há uns 20 anos atrás, mas um material bem difícil de ter acesso. Nesse livro, o gnóstico João, né, o gnóstico João, o Batista, né, o Alberto tira algumas passagens. É um livro do MIT, não tem em português, né, é uma seleção do livro de João dos Mandeanos. Os Mandeanos são derivados da tradição de João Batista. São essênios que manda significa gnosis. Manda é, em aramaico, o mesmo que gnosis em grego. Então, o grupo de João Batista, que foi fundado, foi gerado em Alexandria, a região de Alexandria, na verdade, à esquerda, olhando no mapa, à esquerda de Alexandria, aquele grupo eram chamados os Mandeanos e eles têm uma literatura própria. E o Alberto usou, e a gente tem usado, material dos Mandeanos para compreender melhor a tradição do gnosticismo. Nesse livro é falado sobre os pescadores de almas, fazendo uma relação de ser pescador de alma é ser um iniciado, e da relação do nome João com a tradição Yohanan ou Oanes. Observem que eu comentei na reunião passada que no período de Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, astrologicamente nós estávamos na passagem da era de Áries para a era de Peixes. Então os grandes sábios pescavam peixes, ou seja, almas. Agora estamos na passagem da era de Peixes, que está terminou,
para a era de Aquários, cuja característica é a comunicação, o conhecimento, a difusão de ensinamentos. E não é isso que está acontecendo, né? A gente chega a estar tonto com tanta informação sendo espalhada. A questão é ter aquele discernimento para ver o que que é sabedoria e o que que é fake news, né? Mas o grande movimento desses próximos 2.000 anos, pensando astrologicamente, tem a ver com a difusão de ensinamentos, de conhecimentos, com a comunicação, com a questão da comunicação. Então, eram chamados de pescadores aqueles que buscavam almas para aquele momento de transformação. Igual se fala que agora, na era de Aquários, né, a mudança do novo ciclo, também foi isso naquela época. O novo ciclo, que era a entrada no ciclo de peixes. João Batista não era o seu nome, mas era um título vinculado a essa tradição de Yohanan, que está vinculado ao grande sábio Oanes, do século IV AC. E também vinculado a uma função na tradição, na linhagem dos batistas. Os essênios são batistas, os mandeanos são batistas, os nazarenos são batistas. E essa linhagem dos batistas teve origem com quem? Com Oanes, que veio do Oriente. O nome João, do discípulo de Jesus, tem o mesmo sentido ou o mesmo significado. Não é o seu nome de família, não é o seu nome de nascimento, mas a indicação de que ele foi iniciado nessa tradição do Yohanan, dos Joãos, dos Johans. Então, lembrar que antes de João sair do grupo dos discípulos de João Batista na comunidade dos essênios, em Qumran, e acompanhar Jesus para a Galiléia, ele era um importante discípulo de Yohanan ben Zakkai, o João, filho de Zacarias, que é conhecido por nós como João o Batista, né? Vamos relembrar, porque isso é conhecido, nós. Quando, no próprio Novo Testamento está dito assim, quando Jesus sai dos essênios e vai na direção da Galileia e se aproximam dele um grupo de pessoas que vão se tornar os seus discípulos, ou seja, ele está criando a sua escola, alguns desses são aqueles que já estavam com ele entre os essênios e que saem com ele e chegam lá. Quem são os primeiros? João e seu irmão Tiago Menor. Há controvérsias, tá? Mas João e Tiago Menor estão entre os primeiros, e eles eram discípulos de João Batista. O João, evangelista, era discípulo de João Batista. A antiga tradição babilônica, né, essa tradição que vem de Oanes, faz referência ao deus peixe, o deus peixe que é Oanes. Oanes significa o deus peixe. Oanes significa o sábio que veio do mar e que é vinculado ao peixe. Mide fala do Berosus, né, esse conhecido antigo escritor, né, que fala das manifestações de Oanes, que ele era um enigmático personagem que surgiu das águas do Golfo Pérsico e andou pela Babilônia, pela Galiléia, tendo estado no Monte Carmelo, foi ao Egito e às escolas do Mediterrâneo, no período em que Platão atuava em Atenas. Então, estamos falando do século IV AC. Tem várias imagens que representam Oanes, que a gente encontra na internet, né? Eu falei sobre era de Aquários, da comunicação, da difusão de informações. Pois é muito fácil conseguir imagens, eu achei essa aqui interessante, mas tem várias. Ele é representado ou sentado, tipo esfinge, assim, com o corpo de peixe e o tronco,
Ai, vai sair. E o tronco humano, ou como se tivesse com essa capa de peixe. Então, ele traz a antiga sabedoria vestida agora da nova sabedoria, do novo momento, da nova era, a era de peixes que está iniciando, né? Tem várias outras imagens, mas eu achei essa aqui interessante, foi a que eu acabei trazendo, né? O Anis tem um duplo sentido. Ele é, ao mesmo tempo, um mito, o mito de que o Deus peixe sai das águas e traz para surgir esta sabedoria, e também o sentido de que ele é um instrutor que veio das águas profundas, chegou a Babilônia, vindo do mar, e ensinou os caldeus, que eram os que viviam no sul da Babilônia. Dessa tradição vão sair, então também vai vir o caminho dos profetas. Ele foi um sábio, um profeta e um redentor dos homens. E há uma identificação entre os nomes Oanes, Ianes, Iohannes e Iohannes. Então, aquelas coisas de linguística, né, que vão fazendo essas associações. E tem tudo a ver com essa história do Oanes, que é o homem-peixe, que provém de águas profundas do Oriente, trazendo um ensinamento para dar surgimento ao Deus Peixe, que vai conduzir a sabedoria dessa nova era. Peraí, que travou aqui. Então, o MID mostra bem essa conexão entre João e também com o nome Jonas, que é outro nome que vai aparecer nos textos, né? E a relação direta que há entre Oanes, João e Jonas. O profeta Jonas, lembram? Que é o que ficou 3 dias e 3 noites dentro da baleia, igual Lázaro ficou na tumba. O profeta Jonas ficou dentro do monstro marinho, às vezes contado como dentro da baleia, por 3 dias e 3 noites, da mesma forma como Lázaro na tumba. Isso lá nas águas profundas. E depois o profeta Jonas retorna ao caminho, retorna à sua comunidade. E também Jesus, no Evangelho de Mateus, indica o elo entre Jonas e João Batista. Jonas como sendo não é o iniciador, mas o que está vinculado à tradição de João Batista. Isso a gente encontra no próprio Testamento, no Evangelho de Mateus. O termo Jonas, ou Jona, em hebraico, significa pombo. Isso lembra vocês alguma coisa? Interessante, né? O batismo é dado com a presença de uma pomba, ou um pombo, que traz a força daquele momento ao que está sendo iniciado. Mide diz, alguns iniciados mandeanos, que é essa tradição derivada de João Batista, que reunia essênios gnósticos e criaram essa comunidade na região de Alexandria. Alguns deles, que eram chamados de perfeitos, da mesma forma como em Paulo existem os perfeitos, eram chamados pombos. E pombos eram o quê? Aqueles que receberam a bênção do Espírito Santo. Então, não é por acaso que no batismo de Jesus, a pomba surge como o batismo do Espírito Santo. Os nomes Jonas e João podem ser vinculados, e Jonas pode ser uma forma curta de Johanan, ou Yohanan, né? Isso tudo é questão fonética, né? Que também é a fonte da palavra Iona. Iona, aquela ilha do oeste da Escócia, que foi o grande núcleo de difusão do cristianismo celta, né? Principalmente a partir do século 4, 5 DC, né? Com a presença lá
de alguns continuadores da tradição dos cristãos, discípulos de Jesus, que foram para aquela região, né, e que foram sendo afastados para cima. Eu trouxe no mapinha para vocês conhecerem onde fica a ilha de Iona. Quando eu e a Laia fomos para Escócia, a gente pensava em ir visitar a ilha de Iona. Depois, a Laia foi à Escócia e eu não sei se ela chegou a visitar a ilha de Iona. Eu acho que sim. Mas quando eu fui com o Alberto, a gente desistiu, porque é tão difícil de chegar. É uma ilhazinha aqui, ó, no Foi cantinho, sim, tem até cantinho do canto. videozinho da viagem. Oi, Alaia, Foi sim, tem até um vídeo filmado lá em Iona. tu tem vídeo filmado lá em Iona. É, dá para mostrar que é bem longe. Desculpa, eu interrompi aqui na hora. Tá ruim é teu som. Ignora. Ignoro? Tá, não vou ignorar, não. É, Iona é um lugar de difícil acesso, mas por que que nos importa aqui? Porque a ilha de Iona foi usada como depósito para a tradição do cristianismo celta, derivado do cristianismo mais primitivo. E é uma ilha deserta, ela tem 5 quilômetros de, de diâmetro, né? Então, é uma ilha ridícula, né? Bem pequenininha, com 5 quilômetros de diâmetro. Mas tem muitas construções celtas lá, quer dizer, ela só tem algumas construções celtas, né? E em relação à Escócia e Inglaterra, ela fica aqui, ó, nesse cantinho. Aqui está a Irlanda, a ilha de Man, que fica aqui no centro, né? A Inglaterra e a Escócia. É lá no cantinho, tá? Por que que o Alberto chama atenção disso? Porque os santos, entre aspas, né, da tradição celta, foram para lá. E lá levaram adiante a tradição. Yohanan, então, é a tradição, a linhagem dos pescadores de almas. Então, João Batista e depois João Evangelista são assim chamados por serem desta linhagem, desta tradição de pescadores de alma, de serem a busca por serem homens peixes. E assim são chamados em textos mandeanos. O profeta Yohanan ben Zakkai, que é João Batista, era um grande pescador de almas, porque ele não comia peixe, né? Os essênios eram rigorosamente vegetarianos. Há um elo entre os relatos hebreus e babilônicos, falando sobre Oanes, onde o pescador, o homem-peixe, Oanes, é relembrado na história do profeta Jonas, que é aquele que ficou 3 dias e 3 noites na barriga da baleia em águas profundas. Dessa forma, há uma conexão, um fluxo que liga Oanes, Jonas, João, João Batista e Lázaro, que é João. Então, quando a partir de instruções privadas e com a orientação de seu tutor, quem é o tutor de Lázaro? Jesus. O Lázaro vence o mundo dos mortos e renasce para uma nova vida, ele se torna um iniciado da tradição de Johannes. Ele se torna um João. João é a forma em português, né? O John do inglês e o Yohanan e as várias formas de escrever João nas diferentes línguas, né? O hino de Jesus, por exemplo, que está nos Atos de João e foi o primeiro material que a gente estudou quando começamos a ler a Gnoses de João, ele poderia ser, por exemplo, uma indicação de um rito iniciático, ou seja, de uma cerimônia que é oficiada por Jesus, onde Lázaro, que é João, é o personagem focal daquele rito, onde Lázaro é chamado ao centro do círculo. E é sobre Lázaro que Jesus atua e o chama, inclusive dizendo: se tivesses sabido o que é o sofrimento, terias o poder de não sofrer. Aprende, pois, sobre o sofrimento, e assim poderá se iluminar, talvez. Né? Isso está lá no hino.
se vocês lembram. O hino de Jesus e sobre os Atos de João é a segunda parte do livro do João, né? A segunda parte no livro do João, que a gente já viu, é o hino de Jesus e a cruz de luz, né? Ou a crucificação gnóstica. Então, essa relação João, Lázaro, é indicada por alguns autores, né? Então, o Alberto cita dois em especial, o Brownlee, que escreve: ao nos aproximarmos desta questão com evidências, a conclusão é que o discípulo amado é o Lázaro de Betânia. E isso é bem evidente. Eu costumo dizer, quem tem olhos para ver, que veja. É muito claro quando a gente relê o Evangelho de João. Como nós vamos fazer? Quando a gente relê o Evangelho de João, a gente vê coisas que não estavam tão claras. E esses elementos começam a despertar na gente uma compreensão diferenciada, né? E por vezes mais profunda sobre o que tem de verdadeiro, de transformador ali naquele material, ali naquele evangelho. Então, o Lázaro, que é o Lázaro de Betânia, né, é o João que está naquele evangelho. E essa história, veja bem, a história do despertar de Lázaro depois de 3 dias numa tumba, é uma história muito significativa e só está no quarto evangelho, não está nos outros três. Por quê? Porque foi uma experiência pessoal dele. Não foi em presença de outros, foi dele. Na realidade, então, Lázaro é o nome pelo qual nós o conheceríamos em português. Em hebraico ou em aramaico, o nome dele é Elazar, que vai dar em Lázaro. Mas com a sua iniciação, ele recebe o título de Yohanan, ou Jonas, ou João. Na realidade histórica, à luz do Talmud, né, o conjunto de textos da tradição da Mishnah, os ensinamentos daquela tradição, e do Pirkei Avot, que o Alberto tem citado bastante aqui, que é do Natanael, do Rabi Natanael, o nome correto de João, de Lázaro de Betânia, é Elazar, Elazar ben Arak, que é o quê? O destacado essênio setiano, da tradição do gnosticismo setiano, do grupo dos participantes de Qumran no Mar Morto, que foi discípulo de João Batista e que a tradição conhece como Elazar ben Arak. Disse João Batista sobre Elazar: feliz de ti, ó Abraão, nosso patriarca, pois de ti surge e se eleva Elazar ben Arak. Essa referência ela está detalhada por um escritor chamado Judá Nadish, quando ele diz: quando Elazar pede, porque há no livro um diálogo entre Elazar e Yohanan ben Zakkai, né? Elazar ben Arak, que é Lázaro, e Yohanan ben Zakkai, que é João Batista. E quando o Elazar, então, pede para ser ensinado sobre a mística das carruagens divinas, e isso é uma referência à tradição mística, cabalística das Ecalotes, né, que é a tradição das carruagens, a tradição cabalística das carruagens divinas, né, que provém desde o século IV AC de Ezequiel, ele, Elazar, primeiro fala o que ele já havia aprendido sobre essa temática, o que ele já sabia. Então, Elazar e Yohanan ben Zakkai ouvem uma canção celeste, há uma experiência mística de parte desse mestre e discípulo. Yohanan é o instrutor e Elazar é o seu discípulo. Eles ouvem uma canção celeste e surge um anjo que diz sobre o que Elazar estava dizendo, que ele, Elazar, já conhecia. Isto é verdadeiramente ensinado na tradição das ecalotes, das carruagens celestiais.
Então, Yohanan ben Zakkai diz sobre Elazar: Bem-aventurado seja, ó Senhor, Deus de Israel, que deu um descendente como Elazar ben Arak para Abrão, ou seja, da descendência de Abraão é Elazar ben Arak, nosso pai, Abraão, né? Abraão é o iniciador da tradição, né? A palavra Abraão tem esse significado. Elazar, aquele que é capaz de entender, investigar profundamente e expor sobre o tema da carruagem divina, sobre as Ecalotes. Achei muito interessante isso aqui. E aí me lembrei, Ana Paula está aí? Me lembrei de você, Ana Paula. Sabe aquele questionamento que a Ana Paula está sempre trazendo sobre será que o João, que estava lá entre os essênios, sendo ele um grande, já um iniciado, né? Não estaria ele ensinando os essênios? Lembra disso, Ana? Veja, aqui essa Licença. possibilidade fica bem possível, não é? Porque assim, Isso mesmo. fica claro que Elazar não é, como você sempre está referindo, e eu concordo, um iniciante no processo. Mas ele, João Batista, Elazar ben Arak, Dositeu, alguns outros nomes, Tiago, chamado irmão de Jesus, né? Esses personagens, eles não eram iniciantes, não é por acaso que eles se tornaram do grupo de Jesus. Jesus é de um patamar um pouco mais elevado, mas ele precisava de discípulos que já estivessem prontos, modo de dizer, né? Ou seja, avançados no caminho para poder corresponder aos ensinamentos mais profundos que ele traria. Porque vamos pensar, e aí eu te passo a palavra, mas vamos pensar mais profundamente. Um Siddhartha, um Shankara, um Jesus, um João Batista, eles podem ensinar a todos e a qualquer um. Mas é um desperdício eles ficarem ensinando na pré-escola se somente eles podem ensinar na faculdade. Conseguem me entender? Então, grandes mestres, quando vêm ao mundo, é uma bênção a gente poder estar próximo deles. Agora, com mais profunda a capacidade desse instrutor, mais longe ele consegue levar seus discípulos. Mas mais preparados esses discípulos têm que estar. E João, Lázaro, era um dos maiores. Ele, Madalena, Simão, Tomé, Tiago, eram dos maiores. Então, assim, esses possivelmente foram mais longe. E Batista, João Batista, ou Yohanan ben Zakkai, era um colega de Jesus. É Yohanan ben Zakkai que é instrutor de Jesus. Porque Jesus nasce e Yohanan já está trabalhando. Depois eles se equiparam, né, e trabalham juntos. Porque é assim que as coisas vão acontecendo. O que vocês acham? Ana Paula tá que não se contém de sorrindo. Te dei espaço. Licença, Jane. Eu estou feliz, né? Porque a senhora está trazendo uma informação que eu já vinha me catucando internamente com Intrigando. ela. É, sobre essa observação desse preparo espiritual que o João apresenta. Mas aí a minha dúvida de hoje é se a senhora poderia contemplar mais um pouquinho sobre essa tradição dos batistas, que o material vem trazendo e que a senhora contemplou no início pela sua fala, é uma tradição que era como se ela unisse diversas classes de seres iniciados buscando essa gnose viva. Então, se a senhora puder contemplar mais um pouco, eu agradeço. Eu acho que eu não consigo ir tão longe, Ana Paula, e peço ajuda aos demais colegas aqui. Mas a tradição dos batistas, como está colocado no texto, e é a informação que se tem sim, ela é proveniente desde o tempo do século IV AC, dos profetas e de Oanes, né, que é o homem-peixe.
né? Esse grande sábio do passado. Agora, como ela chegou por meio da transmissão dos profetas aos grandes nazarenos que vão surgir nesse meio desse caminho, é que a história ela tem um problema que eu vou ir devagarinho, tá? Porque assim, tem algumas questões que são mais difíceis de explicar. Eu tenho certeza de qual é a resposta, mas as fontes para trazer sobre isso não são tão fáceis de serem ditas, tá? Então, essa tradição do batismo, que é o batismo, inclusive Jesus diz que que o batismo existia, o batismo da água, e aí ele chega para trazer o batismo do Espírito Santo, né, que é o batismo do fogo, o batismo do óleo. Esses batismos sempre existiram, mas quanto mais avançado ele é, mais reservado ele está. E não é qualquer um que consegue transmitir esse batismo mais avançado. Para mim, do pouco que eu conheço, essa tradição, ela provém, sim, de Ioannis, que, por sua vez, provém de tradições zoroástricas, ali um pouquinho mais para o leste, né? E vai chegar a Jesus e ao seu grupo por meio do grupo dos nazarenos, que são a base do grupo dos essênios. Então, tanto jovens com almas velhas precisam entrar em grupos onde exista já um aprofundamento da tradição e um estudo aprofundado para que esses jovens se preparem e retomem o seu trabalho, quanto é necessário ter velhos profetas, ter almas velhas coordenando esse trabalho para abrir as portas e abrir uma escola para que os jovens almas velhas possam começar o seu trabalho. Ninguém, nem Jesus, nem ninguém nasce sabendo. Todos têm que ser preparados. Todos, quando nascem, precisam de um trabalho de capacitação do instrumental físico, psíquico, para poder fazer o trabalho dali para frente. Então, sempre a gente terá jovens de almas mais velhas, junto com mais velhos com almas mais jovens, nessa troca em que todo mundo ali sai ganhando. Essa tradição do batismo, ela está referida, por exemplo, nos textos dos manuscritos do Mar Morto. Tá? O batismo, aliás, os essênios são conhecidos por terem piscinas batismais. A tradição dos antigos nazarenos do século II a.C. É uma tradição de batismo. Os textos mandeanos falam claramente do batismo. O gnosticismo setiano refere o batismo com bastante frequência. Quem estava lá em João Pessoa, eu usei bastante Epissofia, que é um texto setiano, cita o batismo com uma frequência intensa, como esse momento de despertar, essa linhagem, essa tradição que é transmitida, mestre e discípulo, para que haja esse estímulo a esse despertar. É como se fosse um toque na alma para chamar ela de volta, né? Mas isso são questões mais teúrgicas, né? Então, exige um conhecimento que eu não tenho muito mais aprofundado. Falei demais, né? E não respondi, né? Ok. Não, não eu não vejo assim, sabe, Jane? Hoje à tarde eu estava tendo acesso, licença, a um estudioso falando sobre o batismo. Ele contemplava assim, que o batismo de João Batista era algo bem mais profundo do que esse batismo que hoje vislumbramos na Igreja Católica e na Igreja Evangélica. Tanto que ele diz assim, que o batismo que é feito na Igreja Católica, ele surgiu depois do surgimento da Igreja Católica, um tempo depois, assim nas palavras dele. Uhum. E aí, o que que acontece? Quando a senhora me traz essa informação, dessa linhagem dos batistas, Dos batistas. sim, e dessa, assim, para mim, esses seres, eles se colocavam nesse poder de ter
como é que eu posso dizer, experiências mais profundas, que é o exemplo que a gente tá tendo no estudo de João. João. Aí, quando ele cita o João Batista nessa linhagem desse batismo mais profundo, dessas águas correntes que ele utilizava do O Rio Rio Jordão, Jordão. Uhum. isso mesmo. Aí ele falava justamente dessa profundidade desse batismo que não se dá nesse batismo que acontece hoje em dia. E aí a senhora está trazendo essa fala agora, e eu estou me perguntando assim, dessa iniciação espiritual, que às vezes poderia se dar nesse rito do batismo, mas que nem era para todos, e para aqueles que tinham acesso era algo bem mais profundo. E você me lembrou, eu lembrei agora duas situações acerca disso. Existe um texto de Clemente de Alexandria, que é século II DC, né, em que ele escreve uma espécie de carta, né, um memorando aos recém-batizados, em que ele explica todo o processo pré-batismo e como o sujeito tem que estar preparado. É um texto pequeno, ele tem umas 3 páginas, e ele diz que o batismo não é um simples toque com água, que é necessário um estudo, uma purificação, um aperfeiçoamento, uma profunda compreensão de todo o processo para ser verdadeiramente batizado. O que derruba de vez, né, a ideia de batizar a criança quando ela nasce, recém-nascido, para que ela possa alcançar o reino dos céus. Não tem nada a ver com isso, né? E, e tinha uma outra questão relativa ao batismo que eu esqueci agora, mas disso que você estava falando. É, essa condição de transmitir esse batismo é uma condição, como eu falei há pouco, de uma transmissão teúrgica, né? É um poder que só os hierofantes têm. Então, não é qualquer um que sai batizando. Mas a tradição do batismo, ela não é pós a criação da igreja, porque nos textos dos essênios está lá a descrição do batismo. E eles são anteriores ao tempo de Jesus. Eles são do século II AC ao século I AC, ao século I DC. Né? Eles vivem ali uns 150, 200 anos. E está lá, eles descrevendo, eles são conhecidos como um povo batista, com as suas piscinas batismais, com a ênfase que dão nos ensinamentos sobre a importância dessa prática, né? Que é uma prática de purificação. Jesus diz isso em Pia Sofia, que esse batismo é para purificar, mas para que depois venha, então, o batismo do óleo, o batismo do fogo, né? Que é um batismo muito mais transformador. Fala, Mazé. Rapidamente, assim, eu acho que essa questão desse sacramento que é chamado, né, na igreja, o sacramento do batismo, ele foi, a meu ver, absolutamente deturpado em todos os aspectos, né? Então, é assim, eu acho que além daquele que batiza, que precisa ter um grau, digamos assim, um preparo e tal, o batizado também precisa ter, então não tem o menor cabimento essa questão das crianças, né? E o que é pior, até vou contar uma coisa aqui para ilustrar o tamanho da confusão. Os meus filhos estudaram em colégio religioso, aqui em São José, quando eram pequenos, e um dia minha filha chegou em casa chorando, dizendo que ela não era filha de Deus, porque ela não tinha sido batizada, porque foi uma escolha que a gente fez, na época a gente não tinha clareza de muita coisa, e aí, veja, assim, o tamanho da deturpação e do dano que esses conceitos errôneos causam nas pessoas. Então, aí, até explicar que focinho de porco não é tomada, isso foi assim, sabe, levou um tempo, porque tinha que escrever o nome dos padrinhos, isso é tão impregnado e faz um mal tão grande, não é? Para uma coisa que é tão séria, tão bonita e tão elevada. Assim eu entendo, né? Concordo.
tá? Então, quanto a essa coisa, por exemplo, a igreja se apropriou, como você está dizendo, de um sacramento ou uma iniciação que já Um está conjunto de sacramentos que faziam parte das tradições das- não cristãs. isso, aí se apropria e faz as deturpações devidas e aí vira regra. É muito complicado isso, né, Jane? Eu vejo assim, sabe? Desculpe aí se eu falei demais. Eu, o simbolismo do batismo eu acho muito interessante. E é claro que ele só vai ter, na minha opinião, ele só vai ter valor se ele estiver vinculado a uma questão de valor de fato. E óbvio que o batizado e o transmissor têm que estar numa conexão, né? Não existe, eu estava pensando sobre isso hoje, não existe escola de mistério, não existe escola esotérica se não tem um iniciado nessa rota, né? Então, não existe uma transmissão real se aquele que transmite não é efetivamente ligado à verdadeira tradição. Não é um filho de Deus no sentido que Jesus é. Então, isso é bem pesado, o que não significa que a gente não possa ensaiar tal processo. E aí eu gosto muito desse texto do Clemente de Alexandria, porque ele realmente explica em detalhes o como fazer a purificação, a importância disso, o que isso significa, o que isso permite que a alma do sujeito de fato se abra e acolha essa energia que está sendo transmitida, porque do contrário ele vai ser cego, né? Ele não vai receber esse batismo, né? Mas é uma discussão que eu acho bem interessante. Fala, Ana Paula. Licença, Jane. A senhora está falando agora, e eu lembro que tem linhas de estudos que casam com essa informação que a senhora está trazendo, dessas águas que eram utilizadas para os ritos de purificação. Os judeus faziam uso dessas águas. Sim, E quando a senhora traz que esse batismo era bem anterior de Jesus, aí eu fiz analogia, por exemplo, João Batista, ele vem antes de Jesus já se utilizando do batismo, já trazendo uhum, esse essa rito espiritual. prática. Uhum, Sim. E quando a senhora traz que a Igreja Católica, na fala da Mazé, se apropria de uma ação de povos não cristãos, aí eu lembro do estudo que tivemos a semana passada, de que provavelmente a Igreja Católica tem conhecimento, sim, dessas passagens iniciáticas, e aí se utiliza de uma forma, eu vou dizer assim, não tão profunda, daquilo que em outros momentos foram se utilizados por verdadeiros mestres que estavam no poder de promover essa iniciação espiritual em que estava apto para passar por ela, como foi o caso de João, lá quando a gente sim. teve o estudo sobre o hino. Uhum. Gratidão. Aliás, foi um dos motivos também porque eu trouxe o hino e a cruz de luz antes, porque eu achei que ia ser interessante a gente ter uns exemplos para quando chegasse aqui, né? Não sei, Isso mesmo. foi uma ideia. Ótima ideia, gratidão. Isabela, bem-vinda, Isabela. Oi, oi, boa noite. Boa noite. Vocês estão me vendo? Sim, Ah, tá certo. Então, assim, eu fico só mudando um pouco, né, o assunto, mas é porque às vezes eu fico confusa sobre essa questão desse meio planejamento cósmico. só você, só você. Isso é, eu acho que isso desse planejamento cósmico acerca do nascimento de Jesus e dos discípulos que vieram acompanhar, vieram dar esse suporte, né? Eu fico assim, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, e por já ter frequentado o centro espírita, eu meio que eu caio numas explicações assim, meio kardecistas, né? Sobre a questão desse planejamento cósmico. Aí eu queria saber a sua opinião, Jane, e dos Hum. demais colegas, né, a respeito de
assim, né? Só opinião e tudo, né? Porque a gente aqui são muitos achismos e muitas coisas, né? Uhum. Embora a gente tenha muito material escrito, mas assim, certezas a gente não tem tantas, né? A maioria são dúvidas mesmo. E aí a respeito de como que teria sido isso cosmicamente falando, assim, né? Nascimento de Jesus, dos discípulos e tudo mais. Aí era isso. Eu estou anotando uma coisa que eu não quero esquecer aqui. Peraí. Aliás, outros que queiram e possam responder também. Isabela, Oi. é, eu sou, como vocês, uma estudante. Porque talvez eu seja mais velha, e professora formada, eu estou conduzindo o estudo, e porque eu gosto. Mas eu trago muitas vezes também, sempre, né, a minha formação, a minha impressão, as minhas intuições, os meus estudos. Posso garantir? Não. Mas sabe quando você tem certeza de algumas coisas? Talvez eu tenha avançado demais, passando essa imagem, como você usou, de a movimentação cósmica, né? Eu acho que o mundo e o planeta Terra e a humanidade não são uma coisa que caiu do nada e de repente se fez do jeito como é. Eu acredito muito em processo, em movimento contínuo, em que as coisas vão acontecendo devido ao que aconteceu antes, que vai levar ao que acontece depois, e assim sucessivamente. Então, isso que eu falei sobre, e eu não conheço astrologia bem, eu tenho alguma formação, alguma informação, mas assim, essa movimentação que se fala, né, da era de Áries, que passa para a era de Peixes, naquela época mais ou menos de Jesus. E a era de Peixes, que vira a era de Aquários, mais ou menos nesse momento que a gente está vivendo. E daqui para frente, a de Aquários vai voltar para a de Capricórnio, né? Será mais ou menos daqui 2.000 anos. Isso diz respeito ao que está na tradição oriental, principalmente, e também na tradição de Zoroastro ali, sobre a movimentação das forças, mais do que só do planeta, né? Da movimentação de como a energia vai andando, vai levando, vai conduzindo. E para mim faz sentido, mas se é exatamente assim, não sei. O outro fato que ilustra isso é que no livro Pistis Sophia, no que está como primeiro capítulo, na tradução que a gente tem em português, a tradução do Raul, no primeiro capítulo, Jesus conversa com Maria, dizendo a ela sobre como foi o processo dele ter aparecido como anjo Gabriel e ter preparado todo o ambiente para a sua vinda, ele como um grande iniciado, a sua chegada a este mundo. E cada vez, isso está na tradição, nas tradições esotéricas, nas tradições iniciáticas, nas tradições dos mistérios. Cada vez que um grande instrutor, não necessariamente é um homem, né, mas um ser humano, um grande instrutor, um velho, né, um ancião dos dias, vem ao mundo, todo o mundo se movimenta para aproveitar aquele momento. Assim foi com Siddhartha, e por isso, em volta de Siddhartha, se formou a chamada Escola dos Arhats, grandes iniciados que estavam naquele círculo em torno daquele que se tornou um Buda, segundo a tradição. Assim foi em torno de Jesus, e assim penso, sempre foi e será em relação a todo aquele grande instrutor que vem ao mundo. Então, essa é uma oportunidade ímpar. Imagina a gente, nós todos aqui somos adultos, e você estuda numa faculdade, você sabe que vai vir o cara, o máximo daquilo que é uma coisa que para você é muito fundamental. Você vai fazer o possível para estar lá e estar junto e assistir e aproveitar.
Então, imagina quando diz respeito a uma questão de transformação de vida, o quanto isso seria importante. Então, assim, diferentes religiões, diferentes filosofias, diferentes tradições, diferentes pensadores vão colocar essas questões de modos diversos, mas a mim me parece que sempre essa história tem que ter coerência e que as grandes tradições, elas não podem ter uma diferença muito grande em termos de bases, de fundamentos entre elas, porque nós somos uma só humanidade. Não dá para ter verdades opostas em grandes, naquilo que seja uma expressão da verdadeira sabedoria, né? Então, existem religiões espúrias, filosofias espúrias, e gente enganada e gente enganosa, né? Mas existem as boas e as verdadeiras expressões da verdadeira sabedoria. E é essa que a gente tem que estar buscando. E para isso a gente precisa de discernimento, estudo, olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Para tentar ter essa capacidade de perceber aquilo que vale a pena a gente se envolver, aquilo que vale a pena a gente conhecer, aquilo que toca a nossa alma e aquilo que parece ter sentido. Tem algumas regras que são básicas. Sempre as bases vão estar no auxílio aos outros, vão estar na busca da sabedoria, vão estar na necessidade de purificação e serenidade, vão estar na não busca do poder, de ser o poder, sabe? De ser o destaque, vão estar na busca de salvar o planeta, de salvar a humanidade, de salvar os seres, e em respeito a todos os seres. Então, isso são alguns elementos que ajudam a gente a ver por onde os caminhos podem estar sendo melhor contados ou não. Mas, por exemplo, eu aqui estou falando sem parar. Eu tenho informações que eu realmente confio, mas eu tenho opiniões também. E vocês vão usar ou não, obviamente, eu sou muito respeitosa com tudo isso e, né, tento ser o mais correta possível, mas eu posso estar enganada em alguns elementos. Então, por isso a importância da gente conversar. Tá? Eu não sou nova, nem nessa encarnação, né? Mas não quer dizer que eu saiba. Eu estou no caminho, como cada um de vocês. Eu não sei aqui quem de nós é mais velho, mais ancião, né? A gente está nesse caminho. E muitas vezes a gente se engana. Por isso que é bom a gente estar junto, assim, no grupo. Duas coisas que eu anotei aqui têm a ver com as coisas que a gente estava falando. Vocês podem ter algumas informações interessantes sobre esses simbolismos que aparecem na igreja, num pequeno texto que eu gostei muito de ler, eu li ele há muito tempo atrás, não me lembro o início do título, mas eu não sei se, não é aspectos, o simbolismo no ritual da igreja e da maçonaria, que é um livro da Blavatsky, em que ela mostra na igreja cristã cada um dos sacramentos e os elementos que compõem, de onde eles foram tirados das tradições pagãs. É muito interessante. É para acreditar? Não, mas é um elemento a mais para a gente pensar. E me ajudou muito a perceber muitos movimentos e muitas expressões que estão no Novo Testamento e que você começa a observar, isso veio da tradição tal, isso está vinculado à tradição aquela outra, isso se relaciona com, sabe? Então, isso foi bem interessante. E também vocês falaram sobre as águas da vida, né, onde é tomado o batismo. As águas do Jordão tem um sentido de simbólico, né? O Jordão era o rio que trazia vida para aquele ambiente. O Jordão alimentava todos os lagos e lagoas daquele caminho todo ali, né? Então, as águas do Rio Jordão significam as águas do Logos, significa a força do Logos chegando ali. Então, não é um batismo porque é nas águas do Jordão, mas
o símbolo de falar as águas do Jordão é semelhante ao símbolo de chamar de pombo, é semelhante ao símbolo de chamar de batismo, né? Porque a gente tem que colocar essas palavras no contexto onde elas estão sendo usadas. Talvez no nosso contexto fossem outras palavras, né? Mas, Isabela, me preocupa, assim, isso é um pouco de defeito meu, inclusive. Eu tenho muito receio de fazer afirmações bombásticas, né? Mas, às vezes, eu me empolgo porque são coisas que eu realmente confio. Eu tenho de onde dizer delas. Mas eu posso estar enganada em alguns detalhes desse. E quando a gente acompanha diferentes tradições, assim como você, eu também já participei de outros grupos, né, nos últimos 40 anos aí, é, a gente vai vendo por diferentes caminhos e vai fazendo escolhas, né, sobre o que pode significar cada uma daquelas ações, cada um daqueles textos, cada uma daquelas informações. Mas é muito interessante ler o primeiro capítulo do Pis Sofia, Jesus explicando como é que ele veio ao mundo e preparou as coisas ali para funcionarem. Quando a gente estuda a tradição budista, a gente aprende uma parte que falta na tradição cristã, que é esse lado do invisível chegando. Na tradição da Cabala, isso também tem, mas é menos acessível para a gente. Então, quando você vai juntando pedacinhos daqui, de lá, você vai conseguindo desenhar um, um arcabouço melhor estruturado, que às vezes nos dá um pouco mais de estabilidade nessa nossa busca, né? Ajudem aí. Então, o Alberto vai citar alguns autores, né? E o outro que ele cita é o Irving Bunin, que é um estudioso da Cabala, né? Ele fala sobre a ética do Sinai, que são ensinamentos dos sábios do Talmud. No Talmud, muitos sábios são referidos, os antigos sábios Tanaim, né? E que contém um comentário ao Pirkei Avot. E nesse comentário diz que Elazar era da geração, essa passagem achei muito interessante, que Elazar era da geração dos Tanaim. Os Tanaim são os grandes cabalistas do passado da tradição de base dos nazarenos, dos essênios e da Cabala, né? E foi com eles que Jesus aprendeu. E que a sua interpretação do Elazar, dos textos bíblicos, era tão brilhante como a do seu mestre João Batista, Yohanan Ben Zakkai, né? Então, o Irving Bunin, citando o Pirkei Avot, que é um texto do Rabi Natan, que é daquela época, cita essa ideia de que ambos, viu, Ana Paula, tá alimentando a tua ideia, que essa dupla de discípulo e mestre, né, instrutor, era brilhante, né? Um outro texto chamado Sábios Fariseus refere, com base nessas fontes antigas, que Elazar foi admirado como guia e como mentor espiritual, porque ele tinha uma agudeza mental muito grande. Então, são muitos elogios que são feitos ao sábio Elazar, Elazar, falhou aqui o sobrenome, né? Arat, né? Mas são vários autores e textos que se referem a ele como esse grande instrutor, então, como esse grande pensador, esse competente iniciado. Mas quem é, então, esse João, esse Yohanan, esse Lázaro, esse Elazar ben Arak, né? Ben significa filho de, né? Da sucessão de. Bom, Elazar, que é um estudioso e transmissor da tradição oral, então é um Tanaim. Tanaim são os sábios da transmissão oral, né? No Novo Testamento, ele foi chamado Lázaro. Esse é aquele que convive com João Batista e com Jesus. E ele é irmão de Maria de Magdala, que é Madalena, de Marta, as duas irmãs, Maria e Marta, do Tiago Menor, que no Novo Testamento, inclusive,
o Tiago menor está sempre junto com João, possivelmente para que não colocassem Madalena junto com João, né? Isso ia abrir espaço para uma mulher estar caminhando ali junto, né? Eles são filhos de Zaqueu e Sara, outro nome de Sara é Arsinói, né? E essa Sara, ou Arsinói, é a irmã de Josafá, o padrasto de Jesus, e de Joaquim, o pai de Maria, que é a mãe de Jesus. Jane, de onde você tira isso? Eu me lembro. Nos textos apócrifos e nos textos empicados de materiais, você vai juntando, inclusive no Novo Testamento, gente. Se vocês lerem o Novo Testamento com novos olhos, vocês vão enxergar muita coisa que sempre esteve ali e você não viu. As coisas surgem muito explicitamente. Na tradição dos Tanaim, desses instrutores da transmissão oral do Talmud e dos textos apócrifos, nós podemos encontrar informações mais próximas dos fatos históricos, porque ali são os textos antigos, não é um texto tentando contar uma história para a gente acreditar. Em obras como a Agada der Tanaitem, Agadá é um texto exegético da literatura rabínica, né? Nesse texto, a Agadá der Tanaitem, que é em alemão, de Wilhelm Bacher, e também no texto O Judaísmo, a Era dos Tanaim, de George Moore, a gente vê o papel e a importância desses Tanaim, desses instrutores da tradição cabalística oral, instrutores da linhagem da Cabala primordial, da gnose setiana e das instruções orais dos primeiros Tanaim no período em que originou a Mishnah e a Tosefeta, que são os textos de fundamento desses ensinamentos. Elazar foi um desses instrutores, um Tanaim do núcleo interno. Então, Elazar, Lázaro, João, era um essênio da tradição dos nazarenos Tanaim, antes dele ser discípulo de Jesus e um gnóstico cristão, porque o gnosticismo cristão é posterior à tradição dos nazarenos Tanaim e posterior à tradição dos essênios, setianos. Antes da participação dele, Elazar, no grupo dos gnósticos ofitas, quem são gnósticos ofitas? O grupo que Jesus criou. Ele já pertencia ao núcleo dos gnósticos setianos, que é o grupo que João Batista e outros lideravam. Possivelmente ele era um líder ali também. E textos da Biblioteca de Nag Hammadi demonstram que esses primeiros escritos gnósticos, alguns deles estão na Biblioteca de Nag Hammadi, surgiram justamente no ambiente essênio e no ambiente do grupo dos discípulos de João Batista e de Dositeu. Fala, Mazé. Qual é a datação quando que surgiu o Mishnah e a Tosefeta? É do tempo, início do século II, não, final do século II AC. Ah, tá. Há muita discussão sobre. Eu prefiro essa datação, tá? Mas há muita discussão sobre isso. Não há consenso. Tá. Só para tentar fazer o quadro. Oanes vem da Babilônia e 4 AC. 4 AC. Dos profetas logo depois dele. Ah, tá. Aí, então, lá pelo 2 AC, surgem esses textos. Tá. Ao longo do século II AC, essas questões vão sendo construídas. Daí, desse período, por exemplo, o Sefer Yetzirah. Ah, Mas tá. alguns autores vão colocar isso no século I DC, só que não tem como, porque existem textos de dentro e de anteriores aos essênios citando o Sefer Yetzirah. Como é que o Sefer Yetzirah teria sido escrito depois de estar sendo citado 100 anos antes? Certo. Premonição, não. Não é para tanto. Valeu, obrigada. Então, eu que agradeço.
Então, eu acho que esse é o meu último slide. Na biblioteca de Nag Hammadi tem um texto chamado As Estelas de Sete, que é um texto atribuído à sua escrita ao Dositeu. Dositeu é aquele que recebe a carta, a epístola apócrifa de Tiago, que vocês podem ver no livro do Tiago, no Gnoses do Tiago. E esse Dositeu fez parte do grupo dos gnósticos setianos, diz Alberto, se é que Dositeu não é um título de Yohanan Ben Zakkai. Dositeu é um termo grego que significa o dedicado a Theos. O John Turner, a gente toda hora cita o John Turner, ele é um dos principais tradutores da Biblioteca de Nag Hammadi, principalmente dos textos setianos. E nessa nova edição que houve da Biblioteca de Nag Hammadi, coordenada pelo Marvin Mayer e pelo Barnston, que foi publicada em 2007, infelizmente Marvin Mayer morreu pouco tempo depois, é mostrado que o Apócrifo de João, que é um evangelho aspas, não, é um evangelho gnóstico, aspas, cristão, porque ele, na verdade, é um evangelho gnóstico setiano, é justamente o manuscrito da coleção de textos setianos, a primeira fase, é o Apócrifo de João que faz a transição para os escritos gnósticos ofitas, que é a segunda fase do gnosticismo. Então, primeira fase do gnosticismo, é o gnosticismo setiano, derivado da tradição que o Alberto bota logo abaixo, ele vai falar disso, mas que é derivado desses textos derivados da tradição hermética, da tradição dessa mistura nazareno-gnóstica, que são os textos setianos, onde vai estar os livros de Eô, o Cristo Sofia, a Sofia de Jesus o Cristo, e o Apócrifo de João, que já é o último dessa tradição, já passando para o lado gnóstico-ofita, gnóstico-cristão, né? Então, ele faz essa transição. Então, desse modo, diz o Alberto, Elazar João atuou em dois contextos. Primeiro, com os essênios e com discípulos orientados por João Batista, naquele grupo do João Batista, dentro dos essênios. E, em seguida, com a saída de Jesus, na escola de Jesus na Galileia, no círculo dos ofitas, onde acontece, por exemplo, o hino de Jesus, após eles terem deixado Qumran. Então, ao tornar-se um Yohanan, João, ele passou a ser um Tanaim Nazareno Gnóstico Cristão. Né? Passou a ser uma das luzes centrais do gnosticismo cristão, sendo o seu apócrifo, o Apócrifo de João, que a gente vai ler, vai estudar ele ainda este ano, né? Vamos ver se a gente chega nele, um dos mais importantes textos do gnosticismo. E sem dúvida é. Diz o Alberto, o Apócrifo de João, juntamente com Pis Sofia e o Bruce Codex, lembra, o Bruce Codex inclui o Apocalipse sem título e os dois livros de Eô. E deve sair esse ano ainda. A gente já está revisando. Eles formam, e eu colocaria junto o Sofia de Jesus o Cristo, que é um texto do mesmo contexto. Formam a trilogia central das origens da filosofia esotérica do gnosticismo cristão. Toda verdadeira tradição filosófico-religiosa baseada nas verdades últimas, na sabedoria primordial, tem a sua filosofia esotérica. Agora, não é filosofia esotérica, pomadinha para cheiro, fumacinha para limpar o ambiente, usar crachá com uma estrela de 5 pontas, isso não é esotérico. Eu estou falando de filosofia esotérica, ou seja, aquela mais interna, aquilo que está vinculado à sabedoria dos grandes seres, a sabedoria que sustenta a humanidade e as verdadeiras tradições. Ah, tem mais um. Mais um autor que o Alberto cita, Alfred Pollack, no livro Os Mestres do Talmud, ele diz que Elazar ben Arak, estão vendo que esse Elazar ben Arak era bem conhecido, né?
eram Tanaim da Palestina. E o Alfred Collat destaca passagens do Pirkei Avot, onde há o diálogo com Yohanan ben Zakkai. Então, um diálogo entre o João Evangelista e o João Batista. O texto, Pirkei Avot, é frequentemente traduzido como a ética dos pais, os pais no sentido dos antigos, né? Os pais no sentido dos antigos Tanaim, transmissores da tradição oral. O Pirkei Avot, que é um capítulo da Mishnah, que é esse conjunto de textos de ensinamentos, compilada por Yehudá HaNasi. Nesse livro, Rabi Elazar é citado, no capítulo 2, como um dos 5 principais discípulos de Yohanan ben Zakkai. Entenderam agora? Num texto oficial da Cabala, citando Yohanan ben Zakkai, que é bem conhecido, e o João, filho de Zacarias, o grande Rabino Zacarias, que é do século I AC, né? Esse Yohanan ben Zakkai tinha 5 grandes discípulos nominados. E esses 5 grandes discípulos são Eliezer ben Hircanus, Joshua ben Hanania, ou ben Perachia, Yosef, o sacerdote, Simão ben Natanael e Elazar ben Arak, os 5 principais discípulos de Yohanan ben Zakkai. Estou tentando não falar muito. Aqui está Elazar, junto com Jeoshua e Simão. É uma indicação de que juntos, esses discípulos de Yohanan ben Zakkai tiveram um intenso contato com aquele rabi e filósofo, Yohanan ben Zakkai, ainda que isso não seja bem conhecido, que foi chamado de João Batista, e que foi o sucessor do mestre da retidão, ou mestre da justiça, que era o líder dos essênios na congregação de Qumran. Terminando, na sequência do texto do Pirkei Avot, há um diálogo, mais um diálogo entre Yohanan ben Zakkai e os seus discípulos. E nesse diálogo, Elazar enfatiza a importância de se ter um bom coração. E Elazar teria dito: o caminho do homem bom é ter um bom coração, e os homens que se afastam do caminho da luz possuem um mau coração. E aí diz o Alberto, a característica central dos essênios era justamente a retidão e a justiça. E assim termina o capítulo. Nesse capítulo tem muita informação, mas tem muita informação que é para ser intuída, sentida, tomada como possibilidade, tá? O próximo capítulo, nós vamos ver um pouco dessa ênfase do Yohanan, do Elazar ben Arak, sobre a luz, a retidão, a justiça, como elementos básicos no evangelho, que o Alberto chama de evangelho da luz, no quarto evangelho. Diga, Mazé. Agora sou eu que vou pedir licença e já vou pedindo desculpas o que eu vou falar. Eu não concordo. Aqui não é um sistema de crenças, Eu tá? sei, Na prova eu não dou estrelinha para quem concordou e tiro ponto de quem não concorda. Eu gosto de boa argumentação. Tá, então, Antes de você falar. Essa última frase, o caminho do homem bom é ter um bom coração. Até aí tudo bem. E os homens que se afastam do caminho da luz
possuem mau coração. Aí eu achei meio forte, porque pode ser, sabe, pode por ignorância. Eu acho que há outras variáveis e que não necessariamente se trata de ter um mau coração. Acredite, você tem muito mais carinho e flexibilidade do que os essênios tinham. Você não leu os manuscritos do Mar Morto, eu estou acreditando, porque olha, é pauleira aqueles livros. Lá é assim, ó. Se você piscou o olho quando o instrutor estava falando, 3 dias de suspensão. Se você espirrou durante a fala, mais 3 dias de suspensão. O negócio ali eu não estou dizendo que eu concordo, discordo, entendeu? É só assim, é bem típico deles. Uhum. Uma coisa muito radical, assim, um lado ou o outro, não tem meio termo. Aí eu não concordo mesmo. Acho que é por isso que Jesus discordou, então, né? Pode ser, eu pensei exatamente isso, Tamara, que talvez, porque olha só, lá, não, os essênios é fantástico os ensinamentos deles, eu amo de paixão mesmo, mas assim, lá não podia mulheres, Jesus tinha discípulas mulheres. Hum. A regra era extremamente rígida. Talvez, porque Jesus não é aquele cara bonzinho que passa a mão para tudo, não, tá, gente? Não caiam nessa. Mas talvez lá, a mim me parece, era muito mais pesado do que o suporte daqueles que estão em busca e ainda não alcançaram um estado em que as coisas saem fáceis, né? Então, sim, Tamara, quem sabe esse foi um dos elementos que fez com que Jesus saísse dali. Ou talvez porque Jesus sabia que ele tinha um outro caminho a fazer. Porque sempre tem aqueles para os quais funciona desse jeito, outros precisam um outro jeito, outros precisam um outro jeito, mas nenhum jeito funciona se não tiver certas regras que são imbatíveis. Tipo, busca da purificação, tipo, precisa estudar muito, precisa estar dedicado, não é moleza, não é assim, quando der. Tudo bem, então você vai andando devagarinho, fica no jardim de infância algumas vidas, depois você passa para o primeiro ano, e depois a gente vai indo com calma, cada um dá o seu ritmo. Mas uma verdadeira escola de mistérios, uma verdadeira tradição da filosofia esotérica, não é o que muita gente, assim, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas falam assim, o amor, o amor. Sim, o amor é maravilhoso, mas quando falam de amor, é aquele amor paixão pela vida real, pela salvação do outro, sabendo que se ficar nesse lenga-lenga do mimimi, não vai andar. Jesus é duro, gente. Jesus, nos apócrifos, ele repete, pelo menos é colocado na boca dele, muitas vezes, malditos sois vós que ainda estão dormindo. Malditos sois vós que não entendem o que eu estou explicando há anos. Ele não é molenguinha, não. Mas talvez, e eu concordo, Tamara, talvez ele possa ter tido um modo de ação um pouco diferenciado, ou o caminho dele era outro mesmo, e não permanecer ali dentro. Hoje é tudo. Eu diria que houve, assim, é mais inclusivo, porque quando Eu concordo. que põe aqui, põe ali, você está excluindo, e de repente, eu não sei se isso é justo para algumas pessoas, entendeu? Entendo. Nós E pensamos também parecido. parece que tem um ênfase muito grande na regra e no cumprir da regra, e aí acaba que, né, fica Parece uma coisa... mesmo. Parece sim. Eu não lembro, tá? Eu digo não lembro porque eu realmente não sei, né? Mas a sensação que a gente tem lendo é que é muito profundo, é muito intenso, é muito bonito, mas é muito duro. É muito duro. E aí eu me lembro o Alberto que diz assim, agora imagina, naquela terra árida, que chovia de vez em quando para descer água, que para comer era uma dificuldade, e que tinha que salvar aqueles livros todos, porque eles sabiam, estava previsto,
que iam ser destruídos, então, assim, ou tu entra na regra, ou tu sucumbe. Às vezes, em situações, aspas, de guerra, e eles diziam que estavam na guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, né? Você precisa ser mais rígido, senão você não dá conta. Eu não sei. Mas vejam como aquilo que eu estava dizendo antes. Sim, as coisas ou são ou não são. Mas não é que sempre são e sempre não são. Depende. Você tem que ter uma certa flexibilidade, mas não é aquela flexibilidade para te favorecer, é aquela flexibilidade para adaptar a realidade do que está se vivendo. Não sei se eu me faço clara, mas eu concordo com você, né? Mas, E esses valores são, assim, exatamente o que se vê hoje em dia na nossa realidade é exatamente o extremo oposto, um egocentrismo sim, enorme, uma cultura na riqueza, na fama, uma cultura do corpo, uma cultura muito, muito, muito exacerbada na nossa sociedade. É impressionante como que é diametralmente oposto ao que a gente vê hoje, né? e como uma divulgação desse tipo dificulta e muito o caminho daquelas almas que porventura queiram buscar algo mais, porque é muito difícil. Fica muito difícil quando a gente tem uma sociedade estruturada na base do cada um por si, para si mesmo e para ser o gostosão, o bonzão, o que tudo para si e tudo do jeito dele. Uhum. Fica difícil, fica difícil. Fala, Ana Paula. Licença, Jane. Essa sua fala também faz lembrar de que a comunidade de Qumran tinha o seu manual de conduta, Sim, dessas regras, né, que você norteiam. chegou a ler o manual de disciplina, a regra de conduta Não, deles? senhora. Hã? Não? Não, Pois é, era daí não. que eu estava falando. Como disse a Tamara ali, ou usando o exemplo que a Tamara falou, não sobreviveria ninguém hoje em dia com aquelas regras. E é bem assim mesmo, né? Dormiu durante a preleção uma semana de castigo, sabe? Coisas desse gênero, né? Talvez fosse a necessidade daquele momento de guerra, a interpretação que eles faziam, ok? A gente não sabe quando a gente não está ali, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente pode refletir sobre e pensar sobre, ok?